Galera, a gente pode dar uma olhada aqui, ó, na construção desses dois gráficos, ó, da posição pelo tempo, tanto do MRU quanto do MRV. Primeiro aqui MRU, ó, a gente já viu na aula de MRU esse esqueminha, lembra? Que eu falei que eu ia repetir. Olha só, né? O corpo parte da posição 10 no tempo 0, e a cada segundo ele anda 10 metros, ou seja, ele anda com velocidade constante. Beleza? Se a gente for completar o gráfico ali, ó, tempo 0, posição 0, ó, no gráfico da posição, né? O ponto que parte a reta é sempre a posição inicial. Tempo 1, posição 20, tempo 3, 2,30, 3,40, 4,50, 5,60. Então esses pontos aqui do gráfico, ó, eles indicam o lugar que o corpo está em cada instante. Liga nesses pontos, ó, se a gente observar, né, o gráfico dá uma reta. Por que deu uma reta? Ó? Porque a equação da posição do MRU é do primeiro grau. Um erro muito comum, né? Tem cara que fala assim, o gráfico dá uma reta porque ele anda em linha reta. Galera, nada a ver. Gráfico não tem nada a ver com o desenho do caminho. Olha só do MRV, ó, para a gente entender isso. Mesmo esquema, né? Tempo 0, só que aqui a posição inicial é 0. Daí ele vai andando. Só que como a velocidade vai aumentando, o cachorro latiu, né? Tudo bem, bora, tocar. Como a velocidade vai aumentando, ó, a cada segundo ele anda uma distância maior. Porque ele está andando cada vez mais rápido. Beleza? Primeiro segundo andou 1, próximo segundo 3, próximo 5, próximo 7. E uma pergunta, ele andou em linha reta? Andou. E olha só o gráfico, ó, quer ver? Ó? Tempo 0, 0. Tempo 1, pá, vai, 1 metro. Tempo 2, 4. Tempo 3, 9. Tempo 4, 16. Galera, isso aqui não dá uma reta nunca. Ó. Não vai ter nenhuma reta que vai passar por todos esses pontos. Sem que tentar juntar esses pontos, o gráfico vai dar uma parábola. Percebe? Por que deu uma parábola? Porque a função que gera o movimento, ó, certo? Ou a função que o movimento respeita é uma função do segundo grau. Então o erro comum, cuidado para não cometer. Ó. Gráfico não tem nada a ver com o desenho do trajeto. Beleza? Gráfico tem a ver, ó, com um tipo de função que descreve aquele movimento. Então sempre atento a isso. Se tu quer saber a cara do gráfico, ó, sempre olha as características do MRU e MRV. Galera, aqui, ó, para fechar essa aula a gente vai falar de propriedades, que são importantes pra caramba. Hein? Na verdade, a maioria dos vestibulares, o que mais cobra, ó, são essas primeiras propriedades que a gente vai ver aqui. Primeiro, ó, propriedade de um gráfico da velocidade pelo tempo. Galera, sempre que tiver um gráfico da velocidade pelo tempo, ó, a área entre a reta do gráfico, ó, essa verde aqui, ó, e o eixo do tempo, essa área pintada, vai ser igual, ó, à distância percorrida pelo corpo. Beleza? Se o gráfico estiver acima do eixo do tempo, ó, é o quanto ele andou para o lado positivo. Se estiver abaixo do tempo, é o quanto ele andou para o lado negativo. E no gráfico da aceleração pelo tempo, ó, a área entre a reta do gráfico e o eixo do tempo, essa área pintada aqui, ó, ela vai ser igual à variação de velocidade. Zeca? Isso significa que a velocidade vai aumentar ou diminuir? Depende. Se a tua velocidade inicial for negativa e tua aceleração for positiva, já sabe, o movimento é retardado. Então esse ΔV aqui, ó, representa uma diminuição de velocidade. Ó. Se V negativo e A positivo, representa uma diminuição de velocidade. Agora, se o V inicial for positivo e o A, nesse caso, é positivo, esse ΔV representa um aumento de velocidade. Se o movimento é acelerado ou retardado, sempre eu vou olhar os sinais. Ligados nisso, hein? Cuidado para não esquecer. Tudo bem? Cara, essas duas propriedades são as mais importantes de gráfico. Velocidade por tempo, a área da ΔX, aceleração por tempo, a área da ΔV. Não esquece que a área é sempre um produto. É base vezes altura. Então, olha só, né? Essa, na verdade, vai ser a altura desse trapézio, né? As bases desse trapézio, ó, são os valores de velocidades. A altura desse trapézio é o valor de tempo. Então, quando a gente calcula a área, a gente está multiplicando os dois eixos, a velocidade pelo tempo. E velocidade vezes tempo, ó, vai me dar a distância percorrida, o ΔX. Aqui também, ó, aqui a gente está multiplicando aceleração por tempo. E a aceleração vezes tempo, ó, me dá o ΔV, a variação de velocidade. Então é só o cara estar atento a isso, né? Que a área é sempre, na verdade, ó, um produto, certo?
a multiplicação da base pela altura. Sempre a multiplicação do eixo y pelo eixo x. Zé, cara, onde é que veio esse papo de área? É simples, quer ver? Ó? Os caras perceberam o seguinte, por exemplo, isso aqui é um gráfico da velocidade pelo tempo. Galera, essa velocidade aqui então, ó, vamos botar aqui 10 metros por segundo. E esse tempo aqui, 4 segundos. Tudo bem? Eu quero saber, ó, olha só, a velocidade aqui permaneceu constante. Nesses 4 segundos, qual foi a distância percorrida pelo corpo? Galera, se a velocidade é constante, ó, distância, velocidade vezes tempo, né? Beleza? A velocidade vale 10, o tempo é 4, o que dá 40 metros. Certo? Tranquilo também, né? Ele anda 10 metros a cada segundo. 10, 20, 30, 40 metros. Olha só, se a gente calcular a área dessa figura aqui. Essa figura aqui não é um retângulo. Se a gente fosse calcular a área desse retângulo, a área do retângulo, estão lembrados? Ó, é base vezes altura. A base dele é o tempo aqui, ó, vale 4. E a altura vale o valor da velocidade, que é 10. A área desse retângulo deu 40 também. Ó. Percebe o seguinte, ó. Para um gráfico da velocidade pelo tempo, em que a figura é um retângulo, eu tenho certeza que a área dá a distância. E fazendo as contas é igual. Então a partir daqui, ó, é que os caras lançaram essa propriedade. Claro que a pergunta é a seguinte, né? E quando não for um retângulo, será que dá certo? Então imagina um gráfico assim, ó, da velocidade variando em função do tempo. A pergunta é, será que essa área também fornece a distância percorrida? Ó, lembra, né? Quando é um retângulo dá certo. A gente calculou, ó, área e distância têm valores iguais. Agora aqui, ó, será que a área também dá distância? Daí teve um cara que teve uma sacada. Apesar disso daqui não ser um retângulo, eu posso preencher isso daí por pequenos retângulos. Beleza? Ó, eu posso fazer aqui, ó, pequenos retângulos que me preenchem essa figura. Tudo bem? Percebe que se eu somar a área desses retângulozinhos, ó, vai dar quase a área dessa figura. Galera, se para cada retângulo a área é a distância, então a área dessa figura aqui também vai me dar a distância percorrida. Isso vale para qualquer gráfico. Como qualquer gráfico pode ter área aproximada por pequenos retângulos, qualquer gráfico da velocidade pelo tempo, a área vai dar a distância. Eu poderia fazer a mesma coisa para dar aceleração, né? Então qualquer gráfico da aceleração pelo tempo, ó, eu vou ter a variação de velocidade. Cara, uma perguntinha, né? Se isso daqui, ó, fosse o gráfico da posição pelo tempo, a área daria o quê, hein? Boa, nada. Porque, ó, a área é um produto, né? Eixo x vezes eixo y. Não existe nenhuma grandeza física que seja posição vezes tempo. Então, a área do gráfico posição por tempo não me dá nada. Posição por tempo, ó, vai ter uma outra propriedade, mas que não é a área. Vamos ver aqui, ó. Cara, para entender essa propriedade que a gente vai falar agora, a gente vai ver um exemplozinho que vem lá da matemática. Ó. O gráfico de uma função do primeiro grau, 2x mais 4. Que é o gráfico? Que é a função que representa, ó, esse gráfico aí. Quer ver? Vamos testar? Ó. X igual a 0. Se o x for 0, 2 vezes 0, 0, mais 4, 4. Então esse gráfico começa no 4. X igual a 5. 5 vezes 2, 10, mais 4, 14. Então quando x é 5, y é 14. Então beleza. Ó. Esse gráfico, ó, descreve essa função. Tudo bem? Galera, nessa função aqui, ó, eu tenho dois valores que são constantes, o 2 e o 4. O 4, ó, é chamado de coeficiente linear da reta. É onde a reta começa. E esse 2 aqui, ó, ele é chamado de coeficiente angular da reta. Na verdade, ó, esse número que vai na frente do x, que é o A, ele vai me dizer o quanto que a reta é inclinada, certo? Galera, percebe que isso aqui, ó, fechou um triângulo retângulo, né? Se eu chamar esse ângulo de alfa, ó, a tangente desse ângulo alfa é que vai me dar o A, o coeficiente angular da reta. Galera, história do primeiro ano, não viu seno, cosseno, tangente, ó, esquece isso por enquanto, tá? Mas a galera do terceirão tem que saber, ok? Como é que se calcula tangente, hein? Tangente, lembra, ó, cateto oposto, dividido por cateto
adjacente. O cateto oposto, ó, vai daqui até aqui, ó. Observa, ele vai do 4 até o 14, então ele vale 10. O cateto adjacente é essa reta vermelha aqui, ó, vai do 0 até o 5, então ele vale 5. Observa só, se eu dividir o cateto oposto pelo cateto adjacente, isso aqui vai ser 10 dividido por 5, que dá 2. Fechou? Então a tangente do ângulo de inclinação da reta, ó, vai me dar sempre o coeficiente angular da reta, que é o A. Ok? Claro, isso aqui a gente vai usar em física também, olha só. Se eu tiver aqui um gráfico da posição pelo tempo, certo? Posição pelo tempo, ó, eu também posso achar a tangente do ângulo de inclinação da reta. Só que essa tangente vai me dar o quê? Vamos ver aqui, ó. Fechar aqui o triângulo retângulo. Essa parte do triângulo aqui, ó, vai ser o cateto oposto. Não é isso? Esse cateto oposto, ele começa daqui e vem até aqui, ó. Se aqui for 2 e aqui for 8, esse cateto oposto ele vale 6. 6 o quê? Esse aqui é o eixo das posições, né? Então ele valeria 6 metros. Então o cateto oposto é, na verdade, o ΔX. O quanto que ele andou. E o cateto adjacente, que está aqui, ó, vai ser o tamanho dessa reta azul aqui embaixo. Ó. E ele vai ser um valor de quê? Tempo. Olha só o que acontece quando eu calculo a tangente de alfa. Tangente de alfa é igual ao cateto oposto, que é ΔX, dividido por cateto adjacente, que é o tempo. Aquela distância dividida por tempo dá o quê? Velocidade. Então, a primeira propriedade no gráfico da posição pelo tempo é isso daqui, ó. O ângulo de inclinação da reta, ou melhor, né, a tangente do ângulo de inclinação da reta, ó, vai me dar a velocidade do corpo. Quanto mais inclinada tiver a reta, maior a velocidade. Quanto menos inclinada, menor a velocidade. Se a gente fosse fazer um exemplo aqui rapidinho, ó, posição por tempo. Dois corpos partem do mesmo ponto, e eu desenhei aqui, ó, a reta que representa o movimento dos dois. A e B. Fala para o Zeca, ó, qual dos dois tem maior velocidade? A, né? Por quê? Porque a reta está mais inclinada. Percebe, ó, que para o mesmo intervalo de tempo, o A percorreu uma distância maior, daqui até aqui, ó, e o B percorreu uma distância menor, só esse pedacinho. Tudo bem? Aquela vez também eu posso usar, ó, quando eu tiver um gráfico da velocidade pelo tempo. Ó, do mesmo jeito que eu fiz o outro, ó, a gente vai ter aqui um triângulo retângulo, né? Onde o cateto oposto, ó, esse pedacinho aqui, ó, vai ser agora uma variação de velocidade. E o cateto adjacente aqui embaixo, de novo, é o tempo. Se eu chamar esse ângulo de alfa, vai ficar assim, ó, tangente de alfa vai ser igual a ΔV dividido por t. Claro, ó, velocidade dividido por tempo vai me dar o quê? Aceleração. Então, sempre que eu tiver um gráfico da velocidade pelo tempo, ó, a tangente do ângulo de inclinação da reta vai me dar a aceleração do corpo. Quanto mais inclinada for a reta, maior a aceleração. Quanto menos inclinada, menor a aceleração. Vamos fazer uns exemplos para a gente fechar esse conteúdo então, beleza?